Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Joel, seja bem-vindo aí ao nosso canal Ciência Consciência. Hoje eu vou falar um pouquinho então, fazer um breve resumo da aula que foi dada lá sobre a ideia do átomo, tá bom? Bom, a gente vai discutir um pouquinho aí então o que que é o átomo, o conceito aí principal e vamos estudar até o modelo atômico de Rutherford Bohr, tá bom? Bom, a gente colocou como é, pergunta norteadora aí, né? Se a gente pegar uma matéria qualquer e dividir, né? O que que vai acontecer? Vai chegar um momento, por exemplo, eu pego um papel, pico. Chega um momento que eu não consigo mais picar esse papel, certo? Então, quando isso acontece, lá na antiga Grécia, né? Aí foi discutido pelos atomistas lá que a gente viu 500 anos antes de Cristo, né? Principalmente Leucipo e Demócrito, né? Eles vão falar que a matéria se torna indivisível e esse é o significado da palavra átomo. Então, a em grego é negação, né? E tomo é dividir, tá bom? Então, átomo seria indivisível. Mas isso aí era uma ideia, né? Uma conjectura, vamos colocar assim. Por quê? Porque não foi feito nenhum experimento e tal. Eles estavam pensando somente nisso, tá? E aí começa a evoluir então a ideia de partícula, né? Ou parte pequena, tá bom? Pois bem, por outro lado, a gente precisa entender também o que a ciência entende por matéria, tá? A gente tem a definição básica aí, né, que matéria tem que ocupar lugar no espaço e possuir massa, tá? Basicamente é isso, tá? E ela pode se apresentar de diversas formas, né? A matéria pode se apresentar de diversas formas. Ela pode se apresentar no estado sólido, pode se apresentar no estado líquido e pode se apresentar no estado gasoso, né, que a gente conhece como os estados físicos da matéria. Tá bom? Bom, quando começou-se lá a conjecturar, a pensar sobre como será que surgiu o universo, como será que surgiu a matéria e tal, a gente teve lá a ideia de que se você fragmentar a matéria, você vai chegar então numa matéria indivisível. E de novo, quem foram as pessoas que falaram isso? Foram lá Leucipo, né, que era considerado o mestre, seu discípulo Demócrito, e eles vão escrever essa ideia. é, e aí, a gente avançando no pensamento, né, ela não vai ter um processo infinito de divisão. Vai chegar uma hora que de tanto eu dividir essa matéria, eu vou chegar na partícula, que seria a menor parte da matéria. E aí se deu o nome de átomo. Tá bom? Bom, e aí se passou bastante tempo, tá bom? Até a gente chegar em 1808. Então, ó, de 500 anos antes de Cristo a 1808 depois de Cristo, pouca coisa mudou na ideia sobre átomo. Até que vai chegar um cara chamado John Dalton, né? O John Dalton ele é bastante conhecido porque as pessoas que têm uma condição lá de ter problema para enxergar cores, né, que a gente conhece por daltonismo, esse nome é dado porque o John Dalton era uma pessoa portadora dessa condição, tá? E ele é lembrado por isso também. Mas não só, ele é lembrado por fazer um modelo atômico que ficou conhecido como o modelo de bola de bilhar. Por quê que é esse modelo bola de bilhar? Porque o modelo atômico do Dalton vai ser indivisível, vai ser esférico e vai ser maciço. Então, para o Dalton, a menor partícula que forma a matéria, ele ia ser indivisível, ia ser maciço, ia ser esférico, tá bom? Bom, mas aí a gente começa a sair de uma ideia, simplesmente assim, uma divagação, né, mais filosófica, e começa a entrar num campo científico, tá? Por quê?
porque começa a formular uma teoria. A gente pode dizer que uma teoria, ela é uma ideia que já tem evidências, mas que ainda pode ser melhorada. E às vezes ela até é refutada, mas normalmente ela só vai sendo melhorada. Então ela pode ser modificada, tá? E uma das formas de a gente representar a teoria, pô, eu estou pensando numa coisa. Como que eu vou passar isso para as pessoas que não entendem do que eu estou falando? Eu faço um modelo, tá? Então o modelo atômico do Dalton se assemelha a uma bola de bilhar. A gente tem que lembrar que é uma bola de bilhar que é nanoscópica, né? Ou seja, eu não consigo ver nem no microscópico, tá? Hoje, né, talvez com um microscópio super potente eletrônico, a gente pode ter uma ideia aí, mas também não é nada muito nítido, tá bom? O átomo ele segue aí difícil de ser observado. Todas as observações que foram feitas sobre átomo foram feitas a partir de experimentos e observação indireta, tá bom? Isso é importante saber. Bom, então a gente já tem uma ideia do que é a definição de teoria, do que é a definição de modelo usado na ciência. Então o modelo ele vai servir para eu explicar uma teoria, tá? Desenhar, né? Aquela velha história. Entendeu o que é que eu desenho? Tá? E o cientista faz o modelinho, tá bom? Pois bem, a teoria de John Dalton foi fundamentada nos postulados escritos por ele. Esses postulados se basearam em estudos dos filósofos atomistas e também em leis publicadas por outros cientistas antes de Dalton, né? Então é importante a gente saber isso, porque ninguém tem um estalo, pá, tive uma ideia. Não, as pessoas vão estudando a história. Quem já falou? Falou o quê? O que eu posso acrescentar? É assim que vai se formulando uma ideia científica, tá? Ela não nasce do nada, tá bom? Então começam a aparecer outros cientistas que vão começar a discutir isso. Gente, a gente tem que lembrar que Dalton falou disso em 1808. Ó, antes dele, né, lógico que ele foi estudando outras pessoas tal, mas antes dele a gente vai ter quem falando disso? Os atomistas, 500 anos antes de Cristo. Então se passaram lá 2.300 e tantos anos até que surgisse, saíssemos da ideia dos atomistas e chegássemos na teoria de Dalton, tá bom? Bom, aí, ó, 90 anos depois, em 1898, um cara chamado Joseph John Thomson, tá? Esse cara, ele era inglês. O Thomson, ele vai fazer um experimento que começa a mostrar que o elétron, que o átomo possui carga elétrica, tá? Então ele pegou lá um negócio chamado ampola de Crookes, tá? E ele fez um experimento, e esse experimento fez ele chegar a essa conclusão. Lembrando que as ideias científicas, elas baseiam-se em fatos, em evidências. E essas evidências precisam ser repetidas e repetidas. Eu faço uma experiência, eu tenho que relatar essa experiência, e outros cientistas têm que fazer o experimento, e se o experimento for feito nas mesmas condições, tem que chegar ao mesmo resultado. Senão aí, ó, a gente joga a ideia fora, tá bom? Bom, o modelo do Thomson, ele já vai começar a dizer o seguinte, que o átomo ele é como se fosse uma massa de pão, uma massa de pudim, alguma coisa assim, e essa massa seria de carga positiva. E teria lá, por exemplo, vou dar um exemplo, o panetone. É como se o panetone tivesse a massa dele, né, o pão positivo, e as frutas cristalizadas fossem as partículas negativas, tá? Então o Thomson ele já vai chegar a essa conclusão, que o átomo tem carga positiva e tem carga negativa. E para o Thomson, o átomo ele era uma massa de carga positiva mais maciça, com pedacinhos negativos incrustados. E esse modelo vai ficar conhecido como pudim de passas, tá? Então, olha só, nós já falamos do Dalton, que vai fazer o modelo bola de bilhar, e agora acabamos de falar do Thomson, que vai fazer o modelo que vai ficar conhecido como pudim de passas. Bom? Muito bem. Aí, quais são as características lá do pudim de passas?
esférico, maciço, com cargas negativas incrustadas em uma massa positiva, tá bom? Muito bem. E aí, então, a gente começa a ver que vai ter partículas menores dentro do átomo, ou seja, as partículas subatômicas, né? Então, a teoria, ela evoluiu, tá bom? Muito bem. Mas aí, em 1911, um cientista neozelandês chamado Ernest Rutherford, ele vai fazer um outro experimento, tá? Porque ele era um cara muito ligado à radioatividade, né? Ele gostava de estudar essa parte aí, que será a radioatividade será melhor explorada num outro vídeo nosso, tá bom? Bom, e aí ele conseguiu dizer o seguinte, que a partir do experimento dele, né, que ele pegou lá e colocou uma placa de ouro, e aí ele bombardeou essa placa de ouro, e ela estava envolta por um outro material, e ele começou a observar o quê? Que a radiação ela passava pela placa de ouro, e às vezes não, às vezes ela ricocheteava, tá? E aí, isso fez ele chegar à seguinte conclusão, tá? Que, então, de acordo com Rutherford, olha só, a ideia do átomo evoluindo, né, para uma teoria científica. Duas regiões, ou seja, o átomo vai ter duas regiões, núcleo e eletrosfera. O núcleo vai ser maciço e com carga positiva. A eletrosfera vai ter um grande vazio com carga negativa, ou seja, os elétrons circundantes ao núcleo, tá bom? E aí, ó, então você imagina, você tem um núcleo, tá? Com carga positiva, e em volta desse núcleo, girando em volta, você tem o elétron com carga negativa. E esse sistema ficou conhecido como um sistema planetário, porque lembra um pouquinho aí o nosso sistema solar, ou os sistemas que existem hoje. A gente sabe que existem vários aí sistemas, né, fora do sistema solar, tá bom? Mas ficou parecido com o sistema solar, e aí o pessoal deu o nome de sistema planetário. Então vamos lá, característica: duas regiões, núcleo e eletrosfera, núcleo maciço e de carga positiva. Eletrosfera, grande vazio com carga negativa, elétron circundante ao núcleo, tá? E aí ele vai falar uma coisa interessante, que a maior parte do volume do átomo foi considerado espaço vazio. Lá os elétrons orbitam ao redor do núcleo, né? Tem até aquela, pelo menos pode ser exagerado, né? Mas pensar numa escala, era como se você colocasse uma bola de futebol lá no centro do campo, seria o núcleo, né? No centro lá do estádio. Então vamos pensar no Maracanã, que é um estádio grande, né? Aí você coloca a bola de futebol lá no centro do estádio, o elétron iria passar por fora lá da arquibancada, lá na rua, tá? Então seria um grande vazio, ou seja, de acordo com essa ideia, a maior parte da matéria é vazio, tá bom? Bom, e aí, por último, mais ou menos na mesma época, você tem o Niels Bohr, tá? Porque o Niels Bohr, ele questiona essa questão da emissão da luz, né? E aí ele vai fazer uma parceria lá com o Rutherford e ele foi estudar os efeitos fotoelétricos, tá? E aí ele vai chegar à conclusão de que os elétrons do modelo de Rutherford estavam em regiões específicas. Como assim, professor? Ele vai dizer o seguinte, ó, que sim, os átomos vão ter um núcleo maciço, né, com carga positiva, vai ter uma eletrosfera, só que os elétrons estão distribuídos em camadas ou órbitas circulares, com energias definidas para cada camada, tá? Ou seja, vai ter camadas ou níveis de energia, de acordo com a proximidade ou a distância do núcleo, tá bom? E aí, esse modelo, né, que ele é mais, vamos dizer assim, ele começa a esmiuçar mais o átomo. Esse modelo vai ficar conhecido como modelo atômico de Rutherford-Bohr. Tá? Então, o modelo Rutherford-Bohr, ele vai juntar a ideia do Rutherford e vai juntar a ideia do Bohr. Tá bom? Aí a gente vai ter, então, que essa matéria, que é formada por átomos, conforme eu falei no começo do vídeo, ela pode se encontrar pelo menos em três estados. A gente sabe que hoje tem outros estados da matéria estudados, né? O plasma, o éter, enfim. Mas a gente vai se ater aqui
a gente tem até o coloide, né, e tal, mas a gente vai se ater aqui aos estados físicos mais clássicos: sólido, líquido e gasoso, tá bom? Bom, e aí o que que acontece? Basicamente, a gente precisa entender que dependendo da quantidade de energia, normalmente calor, que a gente empregar na matéria, ela vai poder mudar de estado físico, tá? Então ela está sólida, normalmente ali suas moléculas, e aí agora estou falando de moléculas, não de átomos. É lógico que se for um, um, um elemento de um único átomo, beleza, mas vou falar de moléculas de uma forma geral. Por exemplo, a água. A água, ela vai ter dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Então, se eu somar dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, H2O, eu tenho então uma molécula. Então, o que é uma molécula, professor? É um conjunto de átomos. Por exemplo, o oxigênio sozinho, eu coloco o símbolo químico O. Tá? Mas se for um O, um doisinho do lado, O2 é o gás que a gente respira. É uma molécula que tem dois átomos de oxigênio junto. A camada de ozônio, por exemplo, ela é formada por uma molécula que tem três átomos de oxigênio junto. Tá? Então é o O3. Tudo bem? Então, para você saber que molécula é um conjunto de átomos. Tá? Muito bem. Então a gente precisa lembrar o quê? Que aí eu coloquei energia, por exemplo, calor na matéria. A água, ela está no formato de gelo. Se eu colocar energia, calor nela, pode ser pressão também, mas primeiro vamos ater ao calor, tá? Ela sofre um processo chamado de fusão, e de sólido ela vai ficar líquido. Então, na fusão, o sólido se transforma em líquido, tá bom? Aí, se eu continuo colocando energia nela na forma de calor, esse líquido pode se evaporar. Ou seja, ela vai ebulir, né? Sofrer o processo de ebulição, e aí ela vai passar por um processo chamado vaporização, tá bom? Agora, se eu começar a tirar energia, então por que isso acontece? As moléculas lá começam a se agitar cada vez mais, e isso muda ela de estado físico, tá bom? O oposto também é verdade. Ou seja, se eu vou tirando energia, se eu vou tirando calor do vapor, a tendência é ele condensar e se transformar em líquido. Tá? Então, uma condensação. E, por outro lado, se eu tirar mais energia ainda, essa molécula vai ficar mais quietinha e aí o líquido passa a ser sólido num processo chamado de solidificação. Tá? Então, esses daí são os processos básicos. A gente ainda vai ter a sublimação. Quando você pega lá uma naftalina, que é sólida, e deixa ela lá, ela vai passar direto do sólido para vapor. Esse processo eu chamo de sublimação. E se o vapor passar direto para sólido, esse processo eu chamo de ressublimação. Tá bom? Olha só, sublimação, ressublimação. Então, sublimação é do sólido direto para o gasoso, ressublimação do gasoso direto para o sólido. Bom, agora entra uma questão chamada pressão. Imaginemos que nós estamos aqui na cidade de São Paulo a 730 metros de altitude. O que quer dizer isso? No nível do mar, a altitude é zero. Então, São Paulo é um planalto que está aí na média 730 metros acima do nível do mar. Acima do nível do mar, a pressão atmosférica é menor do que no nível do mar. Por quê, professor? Você imagina que em cima da minha cabeça tem uma coluna de ar aqui, certo? Então, quanto mais eu descer, maior é essa coluna de ar. Logo, ela faz mais peso sobre mim, faz mais pressão sobre mim. E o contrário também é verdade. Quanto mais eu subo, menor a pressão. Quanto menor a pressão, menos temperatura eu preciso para que mude de um estado para outro. Quanto maior a pressão, mais temperatura eu preciso para que mude de um estado para outro. É por isso, por exemplo, que você usa a panela de pressão. Tá? A água, ela vai ferver a 100 graus no nível do mar, na pressão do mar. Tá? 100 graus é o ponto de ebulição da água. E 0 graus é o ponto o ponto de fusão da água. Ela vai se transformar de gelo em água a 100 graus, a 0 graus. Ela vai se transformar de gelo em água a 0 graus. Aonde, professor? No nível do mar. E ela vai se transformar de água em vapor, ou seja, ponto de vaporização, ponto de ebulição, vai ser 100 graus Celsius ao nível do mar. Tá? É lógico que em São Paulo isso aí já muda. Mas agora eu pego a panela de pressão.
Vai ferver a 100 graus Celsius? Não, como tem maior pressão, vai ferver com uma temperatura maior. Uma temperatura da água maior, o cozimento é mais rápido, eu economizo água. Essa é a lógica da panela de pressão. Tá bom? Então, ó, ponto de ebulição da água no nível do mar, 100 graus. Ponto de fusão da água no nível do mar, 0 graus. Tá? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um resumo da aula que foi dada né, na primeira semana de aula nossa. E a ideia é que sempre no final de semana subsequente à semana que eu dei a aula, eu poste um vídeo aqui, tá bom? Um abraço, professor Joel. Considere se inscrever, deixa o like se gostou, deixa o dislike se não gostou, faz um comentário legal se gostou, faz um comentário hater se não gostou, mas tudo bem, o importante é engajar a gente aí.